Muito obrigado, pessoal da música, e boa noite para vocês. Esse pessoal me deixa muito animado, me deixa contente de ver que esses jovens estão na igreja. Passamos a tarde juntos e os fiéis chegaram antes de mim e aqui estão para louvar o nome de Deus, participando dos trabalhos da igreja. Que maravilha que vocês têm uma juventude animada, uma juventude esperta, uma juventude que parece que sabe o que quer e para onde vai. E nós aqui, nesse domingo à noite, vimos para estudar, conversar, relembrar, refletir sobre algumas coisas muito inquietantes que eu vou mencionar não só nesse culto, desta noite, deste domingo, mas eu acho esse conteúdo tão inquietante que de uma forma ou outra vou abordá-lo no decorrer da semana. Eu vou ler, antes de comentar sobre o conteúdo disso, de hoje à noite, eu vou ler 2 versículos de Isaías 58, na realidade é parte deles, é o final do versículo 2 e o início do versículo 3, e diz assim: esse povo tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Está aí. Dúvida. Por que nós jejuamos, ou seja, fazemos um esforço físico, espiritual, olhamos para Deus e dizemos: estamos contigo, estamos orando, estamos pedindo, e o Senhor não atenta para isso. Alguma coisa acontece que vale a pena nós pensarmos. E eu gostaria de considerar com vocês hoje algumas hipóteses a respeito da oração, que Deus simplesmente atende e outras Ele não atende. Mas vocês sabem, já é um pensamento corriqueiro em nosso meio, já é um pensamento corriqueiro nas pessoas que professam fé em Deus, que Deus atende a todas as orações. Nós sabemos dessa máxima, dessa frase, desse conteúdo. Deus atende a todas as orações, só que Ele atende de 3 maneiras. Primeira dizendo sim, segunda dizendo não, e a terceira dizendo: espera, não chegou a hora. Mas essa explicação não nos satisfaz. Não nos satisfaz. A gente quer saber por que é que muitas vezes nem espera um pouco, parece funcionar na nossa vida. Afligimos a nossa alma, oramos, jejuamos, pedimos e não acontece. E não acontece. Mas na vida de algumas pessoas da Bíblia acontece. Você me diz: claro, pastor. Eles são elementos que são descritos, são pintados, são elementos básicos da Bíblia. Deus atende. Eu não sou um Elias. Eu não sou Elias. E vocês sabem que em Tiago, capítulo 5, versículo 17, diz que Elias, naquela situação, diante do rei Acabe e Jezabel, sua esposa, um povo que adorava deuses de pau, de pedra, Baal, deuses da fertilidade, deuses da chuva. Elias chegou para Deus, a Bíblia diz em Tiago 5, versículo 17, chegou a Deus, se ajoelhou, orou e falou: Deus, por favor, não manda chuva para esse pessoal que acredita nesse Deus da fertilidade, que acredita no Deus da chuva, que eles entendam que o Senhor é superior, que o Senhor é maior. Não manda chuva. E Deus do céu olha para Elias e fala: o que é que você está me pedindo, Elias? Estou pedindo para o Senhor não mandar chuva, para a gente dar uma lição, para esse povo entender de forma prática como é que funciona a realidade da crença em ti. Elias, se você está pedindo, eu simplesmente vou atendê-lo. E Deus fecha as comportas do céu. E a Bíblia diz que por 3 anos e meio não choveu. E no outro versículo diz: e Elias se ajoelhou novamente e orou com instância e disse: Deus, agora pode mandar a chuva. E Deus mandou a chuva. Que loucura é essa?
de um camarada se ajoelhar e você e eu dizemos, mas é claro que Deus atendeu. Ele é Elias. Eu não sou Elias, eu sou um anônimo. Eu moro aqui em Forte, tenho minhas dúvidas, tenho meus problemas, venho à igreja. Eu não sou Elias. Eu vou orar e não vai acontecer nada. Quem sou eu? Nós temos a tendência de pensar quem somos nós. Mas a Bíblia, ainda em Tiago 5, versículo 18, 5:17, diz o seguinte: Elias era um homem segundo as mesmas inclinações, segundo as mesmas emoções, segundo as mesmas tentações que nós, e orou, e Deus ouviu sua voz. E orou de novo, e Deus ouviu sua voz. Se você acha, se você fica surpreso, porque Deus atendeu a oração de Elias, provavelmente o tamanho da sua surpresa seja o mesmo tamanho da sua falta de fé. Você está surpreso porque Deus cumpriu a sua palavra em atender a oração de um servo seu? Eu não fico surpreso de Deus haver atendido Elias. Eu fico surpreso pelo início do versículo, que Elias era um homem segundo as mesmas paixões que nós. Isso é de surpreender. Elias, em outras palavras, a Bíblia está dizendo, ele era igual a você. Era igual a você, era igual a mim, com as mesmas tentações, com as mesmas paixões, com os mesmos gostos. E ele orou e Deus atendeu. Isso é de surpreender. Deus atender não deve ser surpresa, porque Ele prometeu. A surpresa está, nós podemos e não sabemos que podemos. Pastor, eu não sei fazer muita coisa, eu não sei cantar, eu não sei pregar. Eu mal consigo orar, será que há chance para mim? Eu sou um anônimo, ninguém me conhece. Eu sou um João, sou um José, sou uma Maria, sou uma Alice, da vida por aí. Quem sou eu perante Deus? Mas vou lhes dizer uma coisa. Um dos personagens mais bonitos, mais lindos, que mais me toca a alma da Bíblia, sabe quem é? Aliás, são vários. Um dos personagens, os personagens que mais me tocam são os anônimos. Você acha que os anônimos não têm sua chance e a sua vez? Como nós, que somos anônimos? Na mesma situação de Elias, quando ele estava diante dos profetas de Baal, um desafio, ele se achava o único dos profetas que havia sobrevivido a tanta pressão do rei, da ímpia esposa do rei, Jezabel. Elias olha para Deus e fala, Deus não é justo. Olha o que fizeram com os teus profetas, e só eu fiquei. E Deus diz para ele, não, Elias, você não está sozinho. Ainda há quantos? 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Gente do meu coração, gente da minha alma, gente minha. E eu desafio vocês, igrejas de Fort Lauderdale, a dizer um nome sequer desses 7.000. Anônimos. Anônimos. Não tem um nome na Bíblia, mas estão escritos no coração de Deus. Assim como o seu nome, o meu nome, que nos sentimos pequeninos nesse mundo violento, nos sentimos desesperados, abandonados, nessas forças que travam, que marcam o nosso dia a dia, nos sentimos sem poder, nos sentimos desesperados, clamamos a Deus e parece que não nos ouve. Ah, mas no coração de Deus, Valdecir, você não sabe, mas eu tenho a igreja de Fort Lauderdale, escrita no meu nome. Talvez você não conheça o nome das pessoas, mas elas estão no meu coração. E para provar isso, para provar que Deus se preocupa com o ser humano, que Ele atende às orações do ser humano, Ele ouve aqueles que se acham ignorantes, que se acham pequeninos, que não se sentem no direito de se aproximar de Deus. Tão grande é o seu pecado, tão grande é a distância da vontade de Deus. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de 1 Crônicas.
No capítulo 4, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 1. Dá uma olhadinha ali. Olha que versículo emocionante, nos leva às lágrimas, o versículo 1 do capítulo 4 de Crônicas. Olha só, não é interessante? Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Não é um versículo emocionante? Não é um versículo fantástico? Quero que vocês me digam quem foi Pérez, quem foi Sobal. Anônimos. Paradoxalmente tem um nome ali na Bíblia, mas um nome que não significa nada, não tem conteúdo para a nossa história, para a nossa fé. Sabemos que eles eram da herança de Judá, da linhagem de Judá, anônimos. E nessa linhagem há um outro anônimo, que a Bíblia apenas menciona o nome dele, uma coisinha que ele fez, uma coisa interessante. Parece que a Bíblia está dizendo: ei, você que veio hoje domingo à noite à igreja, que você se acha pequenino, você se acha sem poder, você se acha distante, você se acha impossibilitado de se apresentar perante Deus, na certeza que Deus não vai ouvir você. Calma. Veja o versículo 9 desse mesmo capítulo. Diz assim: foi Jabes. Jabes, quem foi Jabes? O que ele fez? Nós não sabemos muita coisa de Jabes, ele fez uma oração apenas. Mas a Bíblia diz: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Tudo que nós sabemos de Jabes, mais uma oração que ele fez. Foi mais ilustre que seus irmãos. A sua mãe pôs o nome dele de Jabes, porque quando ela o deu à luz, ela o fez com muito sofrimento. Acontece que Jabes fez uma oração para Deus, que está no próximo versículo. E nessa oração ele pediu 4 coisas. E vou lhe dizer uma coisa: um anônimo pedindo 4 coisas para Deus, que são semelhantes às coisas que nós queremos, as coisas que nós necessitamos, as coisas que nos fazem falta. Até olhando essas coisas sobre um ângulo um pouco diferenciado, até parece que essas coisas têm um cunho bem egoístico. Engloba vocês, cantores do grupo, e vocês vão ver já. E o primeiro pedido dele foi o seguinte: ó Deus, as versões variam, mas a essência é sempre a mesma. Diz: ó Deus, quem dera, tomara, como eu gostaria que tu me abençoasses, mas não é pouco, me abençoasses muitíssimo. Ele era ousado, ele não queria uma bênção só. A versão Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras. Não quer só bênção, não. Ele quer que me abençoes muitíssimo e quer que alargue as fronteiras. Por exemplo, você, por que eu mencionei o grupo? Eu tenho um talento, quero dedicá-lo para Deus, mas ó Deus, me abençoe para eu desenvolver esse talento. Mas há um detalhe: eu não quero que esse talento fique num círculo pequeno. Eu quero extrapolar as fronteiras. Não quero cantar sempre para o mesmo grupo. O meu talento eu não quero que seja utilizado numa dimensão doméstica. Eu quero que o Senhor me alargue as fronteiras. Multiplique, que pessoas conheçam, que eu alcance o mundo, que eu alcance as pessoas que aparentemente são difíceis de serem alcançadas. Alargue as minhas fronteiras. Então veja só: tomara que me abençoes. Algumas versões dizem: ó Deus, que tu me abençoes muitíssimo. Ousado. Pede bênção, não pede pouca. Que tu me alargues as fronteiras. E aí Jabes começa a perceber uma coisa: se Deus me abençoar muito, se Deus me alargar as fronteiras, há um problema. Há um problema de eu não saber administrar tantas bênçãos. Ele pede: e que tua mão me acompanhe. Eu quero ter um talento bem desenvolvido, eu preciso de realizar algumas coisas, eu preciso que os meus horizontes se ampliem, se abram, que eu alcance mais gente.
Não quero apenas cantar para a igreja, quero cantar para o Estado. Quem sabe não quero cantar só para o Estado, quero cantar a ABC, Rede Nacional. E as pessoas dizem, que ousadia, fica no seu canto. Mas essa ousadia foi de Jabes. Me abençoe, não quero pouco, alarga as minhas fronteiras. Ah, mas eu quero a tua mão me acompanhando. Eu quero a tua mão me acompanhando. Sabe que muitas vezes as bênçãos de Deus, nós temos uma noção errada das bênçãos de Deus às vezes. Deus nos abençoa e a gente pensa que a bênção de Deus vem só somar. Deus abençoa dando. Mas às vezes Deus nos abençoa tirando. Porque o pensamento de Deus não está só na nossa realização nesta terra. Deus está interessado em que nós sejamos felizes aqui, é óbvio, é claro. Mas em primeiro lugar, Ele está interessado que você vá para o céu. E às vezes, há bênçãos que Ele nos dá que nós não sabemos administrar. Como uma pessoa que faz um trabalho à beira de um rio. No Brasil é fácil de ser entendido esse aspecto, porque nós temos os rios Amazonas, o rio Amazonas e muita gente fazendo trabalhos por lá. E você tem um barco de 10 pés, 3 metros mais ou menos. E você precisa subir o rio remando, leva 3 horas para você dar um estudo, leva 2 horas e meia para descer o rio. E você olha para Deus e diz, Deus, eu preciso de um motor. E Deus diz, ok. O que é que você precisa? Eu quero um motor aí de 400 cavalos, tamanho de um Fusca. Deus fala, não vou te abençoar. Sabe por quê? A minha bênção vai prejudicar você. Nós pedimos coisas sem estrutura. Se eu puser um motor de 400 cavalos no seu barco, você vai afundar o seu barco. E Deus diz, aumenta o tamanho do barco. Aumenta o tamanho do barco. Desenvolve o seu amor, desenvolve a sua fé. E aí eu dou o motor que você precisar. Não me peça sem condições de suportar as bênçãos que eu lhe dou. Percebem? Como nós, com a nossa visão tacanha, pequenina, uma sua visão estreita, muitas vezes pedimos coisas para Deus, achamos que Deus não está sendo coerente com a promessa dEle, com a nossa vontade. Queremos ser abençoados, mas não podemos ser abençoados. Como uma criança de 10 anos de idade, que chega para o seu pai e diz, papai, me dá a chave da caminhonete. O pai diz, para quê? Não, que eu quero dar uma volta. O pai disse, não, essa bênção eu não te dou. Cresça primeiro. Pegue a sua habilitação primeiro. E depois, quando você tiver idade e sua habilitação, papai vai te emprestar a chave, vai encher o tanque e vai deixar você fazer o que você precisa. Mas agora, a minha bênção para você é dizer não. E Jabes sabia disso. Deus me abençoe muitíssimo. Alarga as minhas fronteiras, mas que a tua mão me acompanhe. E ele fez mais um último pedido. E ele, vamos dar uma olhadinha ali no final do versículo 9, 10 do capítulo 4 de Crônicas. Jabes invocou o Deus de Israel dizendo, tomara que me abençoes, me alargue as fronteiras, que a tua mão seja comigo e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição, que a tua mão seja comigo. E tem mais uma coisa, eu quero que o Senhor me livre do mal. Bem humanos esses pedidos, bem nossos. Quem não quer bênçãos? Nós estamos aqui hoje por causa das bênçãos. Quem não quer as fronteiras alargadas? Um trabalho que tenha um alcance maior. Uma arte que seja apreciada por muito mais pessoas. Mas que a mão de Deus acompanhe. E que Deus nos livre do mal. E o que me impressiona nesse versículo não é só a ousadia de Jabes. O que me impressiona é o final do versículo, que diz o seguinte: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Dá para acreditar? Olha aí, grupo. Preparo, estudo, ensaio. Quando vocês tiverem essa capacidade, porque vocês estão dedicando o talento de vocês para Deus, Deus me alarga as fronteiras. O Senhor nos deu esse talento, queremos atingir o povo, queremos ultrapassar os limites. Mas que a tua mão nos acompanhe. Não podemos ficar bêbados com essas bênçãos. E tem mais uma outra coisa. Nós estamos debaixo de muita força,
muito perigo. Por favor, não deixe que nada mal nos aconteça. E isso se estende para cada um de nós nas nossas áreas. Deus, que meus negócios sejam bem-sucedidos, que eu possa ajudar as pessoas. E eu quero perguntar para vocês, por que foi que Deus atendeu a oração de Jabes? Por que Deus atendeu? E Deus lhe concedeu o que havia pedido. E eu muitas vezes na minha vida peço tudo o que ele pediu e não acontece nada. Porque tem mais um elemento na vida de Jabes, que Jabes fez, que está escrito ali, que dá para nós entendermos quando é que Deus se compraz com os pedidos, e Ele sempre se compraz com os pedidos, e Ele atende. Está no versículo 9, vamos repetir o versículo 9. Foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. E sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque com dores ela o deu à luz. Sabe o que é que me impressiona ali? Que Jabes foi mais ilustre que seus irmãos. Peguem todos os irmãos de Jabes, aquela geração toda. Jabes sobressaiu entre ele. Ilustre, o que é uma pessoa ilustre? A palavra ilustre tem a mesma raiz da palavra luz. Iluminação, em outras palavras, Jabes foi uma luz para a sua época. Jabes iluminou a todos na sua época. Ele usou os dons que Deus deu para ser uma luz. Ele pediu, Deus deu, e ele disse: vou usar o que o Senhor deu para mim, para ser uma luz para todas as pessoas que vivem na minha época. E Jabes foi o mais ilustre de todos. Quando Deus descobriu que as bênçãos que Deus ia dar para Jabes eram bênçãos que iam ser usadas em função do povo que necessitava de luz, Deus falou: para você eu dou. Para você eu dou. Porque você vai ser uma luz para mim. Vocês se lembram de Ana, a mãe de Samuel? Lembram-se de Ana? Ana, a mãe de Samuel, ela era uma mulher estéril. Não conseguia ter filhos. E na época que ela vivia, ser estéril era uma espécie de maldição. Uma pessoa estéril, uma mulher que nasceu para procriar e não consegue, algum problema ela tem. E Ana sentia-se muito envergonhada, sentia-se muito ameaçada socialmente, sentia-se muito apequenada pelo fato de não poder gerar filhos. Uma mulher que vivia naquela época e não gerava filhos era uma mulher que não era, automaticamente não era abençoada. Ela era casada com um sujeito que se chamava Eucana, que tinha uma outra mulher, chamada Penina. Então Ana e Penina eram esposas do mesmo homem, chamado Eucana. Quando eles subiam todos os anos para as festas religiosas em Jerusalém, lá subia Ana e a sua rival Penina subia junto com ela. E quando eles iam tomar posse dos alimentos, das dedicações, dos símbolos dessa festa maravilhosa, Eucana colocava porções generosas para Ana, porque ele amava Ana. Mas Penina, quando percebia isso, ela olhava para Ana e falava uma coisa que nós trazemos da infância. O ser humano tem essa coisa na infância, e essa coisa egoística. E Penina olhava para Ana e dizia: eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Ana sentia-se apequenada, humilhada. E ela dizia: meu Deus, eu sou uma mulher. A única coisa que eu quero é ter filhos. Não quero nada anormal. Eu quero ter filhos, não quero ser humilhada. E Eucana dizia para ela: mas Ana, eu amo você mais do que 10 filhos. Mas ela disse: não basta. Um dia, ela entra no templo, se senta num banco do templo, se ajoelha
e começa a conversar com Deus. Os seus lábios se moviam, mas não saía a voz. Eli, que era o sumo sacerdote da época, sentado provavelmente entre as colunas. Eu vejo um sacerdote gordo, tranquilo, sentado ali, observando, vê aquela mulher balbuciando algumas coisas sem sair som, e disse numa linguagem bem bíblica, aproximou-se dela e a viu movendo os lábios, olhou para ela e falou numa linguagem bem bíblica, com uma nomenclatura bem da época, disse: mulher, retira de ti o teu mosto. Em outras palavras, venha para a igreja quando você estiver sóbrio, não tiver bebido bebida forte. E ela disse: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada. E contou a história. Eli olhou para ela e disse: eu não posso fazer nada para você, mas vai para a tua casa e que Deus a atenda. E Ana foi para casa. Chegou em casa, realmente, Deus atendeu o pedido de Ana. Ela ficou grávida. Mas não é uma maravilha? Ficou grávida. A sua oração foi atendida. E fico pensando, por que a oração de Ana foi atendida e tantas pessoas necessitadas têm uma oração e parece não ser atendida? Eu imagino que naquela época o comportamento da mãe com as crianças era um pouco diferente de hoje. Hoje, as crianças desmamam um pouco mais cedo. Naquela época, eu imagino, estou especulando, que as crianças desmamavam por volta de uns 4 anos, provavelmente. Alguma coisa assim. E quando Samuel desmamou, ela disse: agora eu vou voltar para as festas em Jerusalém. E ela pega a criança e vai para Jerusalém, junto com Eucana, junto com a sua rival Penina, sobem, e ela procura Eli, o sumo sacerdote. Eli vem recebê-la e ela diz: veja, eu sou aquela mulher de algum tempo atrás. Sabe o que acontece? Eu orei aqui e Deus atendeu a minha oração. Por esse menino orava eu. Como eu ia ser uma mulher morando nesta nossa sociedade sem um homem que eu posso lhe chamar de meu sangue, do meu lado? Eu vou ficar velha, quem vai me amparar? Senhor Eli, aqui está Samuel, o filho que eu orava. Eu entrego aqui no templo, porque esse filho pertence a Deus. Virou as costas, foi embora sem filho. E eu pergunto: Ana, cadê o filho pelo qual você orava? Cadê o menino que vai andar do seu lado? Cadê o menino que você vai educar? Cadê o homem que você vai chamar de seu sangue, do seu lado, quando você ficar velha? Ela recebeu e ela devolveu. Ela recebeu, Deus atendeu a sua oração, ela pegou a sua oração atendida, levou para Deus, colocou no templo e voltou sem a bênção pela qual ela havia orado. Não dá para entender. Não dá para entender. Mas Deus, quando olhou para ela, falou: você pegou a bênção que eu lhe dei e você devolveu para mim. Sabe de uma coisa, Ana? Vai embora para sua casa. E Deus lhe deu mais 5 filhos. 5 filhos. Quando Deus leu o coração de Ana e percebeu que a bênção que ela estava recebendo era uma bênção para ser devolvida em dom, em talento, em abertura de limites, de fronteiras, dedicando para Deus o que você havia recebido, Deus falou: volta para casa, e lhe deu mais 5 filhas. E eu cheguei, sabe que conclusão? Que Ana nunca quis filho algum. Sabe o que Ana queria? O que é que estava em primeiro lugar na cabeça de Ana? Não era o fato de ter filho. O primeiro lugar na cabeça de Ana, Ana queria plenitude com Deus. Se eu conseguir a plenitude com Deus, a ponto de Deus entender a minha necessidade, a ponto do meu coração bater no ritmo do coração de Deus, eu volto para casa satisfeito. Fica com meu filho, porque eu conheci a Deus. E quando ela conheceu a Deus, ela voltou para casa sem o filho, e feliz, completa e plena. Porque o que ela queria era plenitude. Plenitude vem antes do nosso desejo atendido. Mas muitas vezes nós queremos que Deus atenda os nossos desejos e não estamos interessados na sua causa, na sua obra, no seu tempo.
Certa vez, Deus apareceu para Salomão. Isso está no livro de 2 Crônicas, capítulo 1. Eu vou contar a história, porque vocês conhecem. De repente, numa noite, depois da inauguração de algumas bênçãos que Deus havia dado para o reinado de Salomão, o início do seu trabalho e toda aquela consagração, Deus aparece na cama, aos pés da cama de Salomão. Como é seu nome, meu irmão, que eu me esqueci? Moisés. E Deus fala: Moisés, pede o que você quiser. Pode pedir o que você quiser, que eu te dê e eu vou lhe dar. Deus apareceu e disse: Salomão, pede o que você quiser. Não tem limites. E eu vou atender o que você pedir. Você já imaginou um pedido desse? Você já imaginou se Deus aparecesse na sua cama hoje, irmão Moisés, e falasse a mesma coisa para ti? E Salomão respondeu: Deus, me dá sabedoria, para que eu possa dirigir esse tão grande povo que é teu. Parece que Deus leva um susto. Diz: Salomão, Salomão, que coisa linda. Você podia ter pedido morte dos seus inimigos. Você podia ter pedido vida longa. Você podia ter pedido riqueza. Você podia ter pedido tantas coisas. Você pediu sabedoria para guiar o meu povo, Salomão. Você pediu alguma coisa para devolver para mim em forma de trabalho, de serviço, de entrega. Mas que coisa linda, Salomão. E por que você pediu sabedoria, Salomão? Eu vou lhe dar sabedoria, riqueza e glória como não houve em reino nenhum antes de você e como jamais vai haver em qualquer outro reino depois de você. Por quê? Porque você pediu para me devolver. Você pediu para eu alargar as suas fronteiras mentais para você cuidar do meu povo. Ana, você pediu um filho para eu alargar suas fronteiras, que o seu filho fosse nobre para mim. Pois eu vou te dar muito mais. Agora te dou, Salomão, sabedoria, riqueza, como nunca houve, e glória, como nunca houve. Imagine agora, se Deus aparecesse na sua cama, irmão Moisés, hoje à noite, Ele aparecesse e dissesse: Moisés, pede o que você quiser que eu lhe dê. Que dúvida nós teríamos? E você diz o seguinte: Deus nunca vai fazer isso, nunca vai aparecer na minha cama. Isso acontece com Salomão, isso acontece com gente fina, de fina estirpe espiritual do Velho Testamento. Conosco hoje não vai acontecer nunca. E sabe de uma coisa, irmão Moisés? Não vai acontecer mesmo. Pode ir dormir sabendo que Deus não vai aparecer para lhe fazer esse tipo de promessa. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por que Deus não vai aparecer na sua cama para fazer o mesmo pedido? Porque Ele já apareceu e Ele já fez o pedido. E nós estamos vivendo, passando por alto desse pedido. Não estamos notando a grandiosidade do pedido que Ele fez, da liberdade que nós temos de pedir. Querem saber onde está escrito isso? Mateus 7,7. Lá está Deus do lado na nossa cama, fazendo a mesmíssima declaração que fez para Salomão, fazendo para você hoje. Ele não precisa aparecer no pé da sua cama, irmão Moisés, porque Ele já apareceu. Mateus 7,7 diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe. Quem busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ele apareceu, Ele já disse. O que é que nós, igreja de Fort Lauderdale, estamos fazendo que não agarramos nessa promessa com a fé devida? Com a fé que vai nos trazer plenitude com Deus, para que Ele diga para você o que Ele disse para Jabes. E Deus atendeu a oração de Moisés, porque Moisés creu, porque está escrito na Bíblia. Por que é que nós sofremos tanto com tantas verdades claras, meridianas, ditas por Cristo? Por que será? A Bíblia responde. Graças a Deus a Bíblia responde. Tem sempre uma resposta maravilhosa.
Ele disse, pedi, dar-se-vos-á, e nós pedimos, e não acontece coisa alguma. Vamos dar uma olhadinha nessas respostas? A Bíblia, eu não vejo uma sequência sobre a oração mais clara do que essa da Bíblia. Tiago, vamos para o livro de Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 2, última parte. 4, versículo 2, última parte. Bom, Mateus 7,7 nós lemos, pedi, dar-se-vos-á. Deus apareceu no pé da sua cama e fez a mesma proposta que fez a Salomão. Grupo, vocês que necessitam tanto da bênção e da glória, necessitam fronteiras alargadas para vocês colocarem esse lindo, esse talento maravilhoso que Deus deu para vocês, essa qualidade acima da média. Vocês precisam fronteiras alargadas. Mas muitas vezes não acontece. E a Bíblia diz ali em Tiago 4, versículo 2, última parte, vocês pedem e não recebem. Aliás, vocês nada têm porque vocês não pedem. Olha lá. Nada tendes porque não pedis. E aí você olha para mim com um olhar meio maroto e diz, pastor, não é bem assim. Nós pedimos, mas não recebemos. Pedimos sim, não recebemos. A Bíblia tem que ter uma explicação para povo que pede e não recebe. E ela tem. Basta que nós continuemos lendo. É o próximo versículo, que diz o seguinte. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. E você diz, é verdade? Será que eu estou pedindo mal? Mas eu não sei então o que é pedir mal, eu sou tão sincero. O que é pedir mal? Será que na Bíblia tem uma explicação sobre o que é pedir bem e o que é pedir mal? O que é pedir bem nós já vimos, essas passagens. Mas o que é pedir mal? Tem uma explicação? Tem, basta continuar lendo. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Pedir mal é pedir para esbanjar em vossos próprios prazeres. Jabes pediu para se tornar uma luz, Deus atendeu. Ana pediu para devolver para Deus, Deus atendeu. Salomão pediu para devolver o dom e o talento, a sabedoria em função do cuidado com o povo de Deus, e Deus deu. E Deus deu. E nós pedimos, muitas vezes, para esbanjar no nosso próprio interesse, e Deus diz, não posso atendê-los. Vocês têm que desenvolver algumas coisas. Então, quando é que Deus vai atender os nossos pedidos de verdade? Isso também tem um capítulo, um versículo na Bíblia que responde a essa pergunta. E está no livro de Salmos. Vamos dar uma olhadinha no livro de Salmos. Pedir mal é pedir para agradar a você mesmo, para ter um retorno humano, para deleitar-se em você mesmo. E o que é pedir bem? E quando é que Deus atende a oração? Salmo 37, versículo 4. Pedir mal para pedir para deleitar-se com a gente mesmo. Pedir bem o que é? Deleita-te em quem? Essa é a diferença. Deleita-te no Senhor. E o que é que vai acontecer? E Ele satisfará os desejos do teu coração. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor. Quando o prazer do seu pedido estiver colocado em Deus, você vai receber para você devolver. Ele satisfará os desejos do teu coração. A fórmula é simples, é fiel, é verdadeira, não falha, não falha. E eu comecei com Isaías 58. Quero terminar com o mesmo Isaías 58. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que oramos nós e nada acontece? Termino então com Isaías 58 e vou lhes mostrar o que acontece
com quem realmente ora de verdade, entregando os resultados na mão de Deus. Diz o seguinte, versículo 6. Porventura não é este o jejum que escolhi? O jejum que eu quero, meu querido, é este, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos, despedace todo jugo. Versículo 8. Então, quando você colocar Deus, as pessoas, libertar as pessoas do mal, usar o talento de vocês em função do crescimento espiritual das pessoas. Versículo 8. Então, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença. A tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma faminto, em outras palavras, não é simplesmente faminto de alimento material, se você viver para levar o alimento espiritual para as pessoas, para ser uma bênção para uma comunidade carente, para ser uma bênção para uma comunidade que precisa conhecer Jesus Cristo através do seu talento, através da sua vontade, através do dom que Deus deu para você, seja ele qual for, seja o dom da amizade, o dom do abraço, o dom do sorriso, o dom da música, o dom da pregação, o dom da escrita, seja ele qual for, mas você utilizar o seu dom, porque você quer fazer o trabalho que Deus pede que você faça, você quer ser usado por Deus, então, versículo 9, clamarás e o Senhor te responderá, você vai gritar por socorro e Ele dirá, eis-me aqui, o que é que você quer? Pedi e dar-se-vos-á. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas. Como Jabes. Jabes foi o mais ilustre. Por isso Deus falou, eu dei bênçãos, você se tornou ilustre, a meu favor. Então você será ilustre e as bênçãos lhe serão entregues. A tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Que lógica a Bíblia tem, que coerência, que explicação mais precisa. Eu não encontro maior explicação para orações atendidas e maior explicação para o pedir e dar-se-vos-á do que essa sequência entre Tiago, Isaías, Mateus. É uma lógica bíblica, fala de forma audível, de forma clara. Essa lógica tem um objetivo, sabe o que é? Nos trazer segurança, nos trazer a certeza que se nós orarmos, buscando plenitude com Deus, a nossa mente conectada na mente de Deus, o nosso coração pulsando no ritmo do coração de Deus, a nossa vida andando nos caminhos de Deus, nesse processo maravilhoso da santificação, de fazer o que Deus pede, de atender as suas chamadas. Que maravilha que ver a igreja tão bem representada. Vocês que vieram em busca dessa força maravilhosa, parece que Jesus tem uma palavra exatamente igual a que ele falou quando aquela mulher hemorrágica foi curada com um toque apenas. Parece que ele está olhando para todos vocês e dizendo, vão em paz. Voltem para sua casa em paz. Voltem em paz. Sabe por quê? Eu sou Deus. Fiquem calmos. Atendam a minha palavra, que ela é muito clara, lógica, simples. E voltem para casa na certeza de que se vocês tiverem o coração pulsando no ritmo do coração de Deus, com absoluta certeza, anônimos como vocês possam pensar que são, mas não são anônimos para Deus, todos os seus pedidos serão atendidos com a mais absoluta e clara certeza. Que Deus nos abençoe a todos. Que tenhamos uma noite maravilhosa. Que tenhamos o início de trabalho nessa semana. Trabalho regular.
trabalho que nos traz manutenção, segurança. Que a bênção de Deus possa estar com vocês durante a semana. Que o trabalho de vocês possa ser frutífero, porque a vida de vocês está pulsando no ritmo do coração de Deus. Amém. Oração. Vamos então todos nos colocar em pé para uma palavra de oração. Santo Deus, aqui estamos na qualidade de teus filhos, pequeninos, pobres, simples, com uma visão muito limitada, mas nós te agradecemos pela tua palavra. Que coisa maravilhosa a explicação que tu deixaste escrito através dos teus servos, para que nós compreendamos que a nossa palavra tem valor aos teus ouvidos, para que nós entendamos que nós podemos falar e ser ouvidos, porque tu prometeste nos ouvir. Mas, ó Senhor Deus, toca a nossa vida, para que as bênçãos que recebermos possamos devolvê-las em forma de trabalho, para que outras pessoas que não te conhecem possam ter a mesma chance que nós temos. Que nós que nos achamos pequeninos, que nos achamos anônimos, tão insignificantes quando comparados aos teus servos na Bíblia, ó Senhor Deus, nós podemos estar escritos e nosso nome com certeza está escrito no teu coração e nós te agradecemos por isso. Abençoa esta igreja, que ela possa ter todos os seus pedidos atendidos e assim, Senhor Deus, temos a certeza que a tua igreja vai prosperar, porque as fronteiras serão alargadas, porque a tua mão estará direcionando a cada uma das pessoas que aqui está. Porque nós temos a certeza que o mal vai ser evitado nesta casa e na vida dos teus filhos. E então, Senhor Deus, nós seremos luzes para o teu nome ser glorificado, para o teu nome ser conhecido e a tua volta apressada. É o que pedimos e agradecemos. Pedimos que continue com esta semana, iluminando cada uma das pessoas que aqui está, para que sejam abençoadas e que as pessoas que necessitam de ti, as pessoas que querem mais de ti, que elas possam se entregar, que elas possam vir e sair daqui também com essa maravilha que tu deixaste escrito na tua palavra. É o que pedimos e agradecemos. Não que nós mereçamos coisa alguma, mas pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.